Olá, bem-vindos ao Porto de Ideias. Eu sou Viviane Gurgel, trabalho no Banco do Brasil na área de segurança digital e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre identidade digital com os colegas e parceiros que sempre nos apoiam nas nossas decisões. Vou passar a palavra agora para Karine. Olá, bom dia, eu sou Karine, também trabalho na segurança digital do Banco do Brasil e vamos abordar o tema, como diz a Vivi, de identidade digital, um tema que está só crescendo hoje em dia, né? E bem importante porque eu brinco que a gente está deixando de carregar um documento físico para transportar a gente digitalmente, ser identificado. E aí eu vou passar a palavra para o Luiz, da nosso parceiro. Show, obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Eu sou Luiz Medeiros, sou gerente de produto na Incognia, empresa aí parceira do Banco do Brasil, né? E a gente está aqui junto para falar um pouco sobre identidade digital, tecnologias que permeiam aí esse tema. Então, eu acho que vai ser um papo bem legal. Tem muito conteúdo aí para a gente discutir sobre. E, Lucas, complementa aí. Boa. Obrigado pelo convite, certo? Inicialmente, eu sou o Lucas, sou um dos cofundadores da Incognia. A gente trabalha com localização aí faz um bom tempo, tá? Eu atuo na área de segurança e pesquisa na empresa. Então, vamos lá, o papo vai ser legal. Bora conversar. Ok. Vamos lá. Se a identidade digital fosse comparada a alguma coisa invisível, né? O que é que dá mais segurança de se confirmar a identidade de uma pessoa do que o próprio CPF, por exemplo? Luiz, quer falar um pouquinho? Um bom ponto. Tem algumas tecnologias, né, que a gente usa hoje em dia para esse fim. Desde senhas, como a gente conhece há muito tempo, tokens, tem certificações digitais. Então, você consegue ter alguns dispositivos físicos, até hardware, para conseguir também garantir a autenticidade daquele indivíduo. Mas a gente também vê que tem outras alternativas surgindo no mercado, né? Então, a gente cada vez mais, quem já não precisou fazer uma biometria facial ali para ter acesso a algum recurso mais importante, quer seja no banco, quer seja em outros serviços. Então, você pode ter elementos que você tem, que garantem que é você. Então, eu posso ter um certificado, quer seja físico, um token físico ou um token virtual, que vai me garantir que sou eu. Eu posso ter eu mesmo, enquanto indivíduo, o meu rosto, a minha biometria facial ou a biometria digital pode também me garantir que sou eu. E a gente entende que tem outros elementos, como o próprio comportamento daquele indivíduo, que também podem dar indícios de que aquela pessoa, de fato, é ela. Então, na Incognia, por exemplo, a gente usa muito o comportamental para isso, sabe, Vivi? Então, a gente olha, por exemplo, a localização, o histórico de localização daquele indivíduo, e isso gera um fingerprint, né? Como se fosse uma impressão digital que é única para aquele indivíduo. Então, dificilmente outros indivíduos vão se comportar da mesma maneira que você, vão estar nos mesmos locais que você está. Então, essa impressão digital, esse histórico seu no espaço físico, funciona como se fosse uma identidade digital sua. Então, de maneira muito abrangente, assim, bem superficial, assim, bem alto nível. É mais ou menos por aí que a gente trabalha. E é uma outra maneira de também fazer identidade digital. Entendi. E, Lucas, você tem algum complemento sobre o que o Luiz falou? Porque é bem interessante isso, né? Acaba que os meios digitais garantem uma confiabilidade ainda maior do que o próprio documento, né? Nosso. Uhum. O CPF por si só, ele é problemático, né? Acho que a gente sabe, a gente trabalha com antifraude. Ele é um número que você reusa e que às vezes é utilizado para dizer que você é você, mas qualquer pessoa pode copiar ele, vamos dizer assim, né? Ou se ele vaza por aí, que está em todo lugar, a gente sabe. Isso prejudica, isso facilita que abra uma conta em seu nome. Então, ele por si só não é suficiente. E é por isso que a gente está discutindo aqui identidade digital, o que é que a gente pode fazer a mais. E como o Luiz falou, a localização, a gente vem investindo muito nela, porque a gente acha que ela é melhor que certos outros fatores aí, tá? Ela é um dos fatores para a autenticação, para a identidade digital, mas a gente acha que ela é melhor que outros fatores. E aí entra a questão da segurança, né? Por exemplo, a biometria facial, hoje em dia, é uma questão bem complicada, eu diria, certo? Porque temos deepfake.
Então, e não só isso, né? Às vezes uma foto passa, etc. Então, é algo que é mais fácil forjar e a gente tem que, de fato, procurar outras alternativas. E aí é onde entra a localização. Além de ser muito mais difícil forjar, entendeu? Ela ainda tem uma fricção muito menor para o usuário. Que também é outro ponto que a gente explora bastante, né? Que é o ponto de garantir a segurança, ajudar na parte da autenticação, isso sem fricção, sem o usuário perceber que está lá usando, mas dando segurança para ele. Um exemplo bom comparativo aí é que o Luiz mencionou algumas tecnologias de autenticação, de certificado, token, etc. E elas são muito boas, elas funcionam muito bem. Mas qual é o problema? A adesão disso, né? Como é que você espalha? Como é que você vai garantir ou exigir que todo mundo vá criar um token numa empresa de certificação para usar esse token como autenticação de todos os serviços? Então, isso é um problema grande que temos. Tem um lado do custo também, o token tem um custo, entendeu? Então, imagine todo mundo pagar por um token desse. E aí entram outras alternativas, como a localização, que é super efetiva, sem fricção e sem custo para o usuário final, entendeu? Então é nisso aí que estamos apostando. Ah, maravilha. E Karine, assim, a gente tá nesse papo aqui, mas se a gente tivesse que explicar para os telespectadores, porque talvez nem todo mundo saiba exatamente o que é a identidade digital, certo? Então, assim, como você explicaria para uma criança o que é uma identidade digital? Então, vamos lá, gente. Realmente, o mundo mudou muito, ele está cada vez mais digitalizado. Então, quando a gente fala uma identificação digital, como eu sou identificada nas redes, no mundo digital. Aí, uma criança de 10 anos ia falar assim, sabe seu videogame? Então, você usa seu videogame na sua casa ou na casa da sua avó, ela tem uma localização, ela tem uma rede, e aí entram os meninos, né, na parceria, que é isso que a gente estava falando bastante de localização. Então, se alguém pegar seu videogame e levar para outro estado, para outra casa, vai sair um alerta, ó, não é o videogame do Lucas. Então, para a criança entender seria isso, mas assim, não fica só o que os meninos falaram, a parte da segurança, que nem eu sou a gerente de produto do credenciamento, identidade digital, a gente sempre fala em segurança. Os 3 pilares, o que você é, o que você conhece, o que você possui. O que você é seria a facial, que nem você falou, só que não existe bala de prata, na segurança a gente sabe. O que você possui seria o seu dispositivo, a gente entra com a telemetria e aí a gente tem aqueles desafios, manda um SMS, manda um e-mail para confirmar. E o que você tem é o que você é, o que você possui e o que você conhece é a senha. Só que o mundo digital é tanto assim que a gente está querendo até acabar a senha. Usar uma facial, usar esse que nem o comportamento que você falou. A gente tem bastante isso de comportamento. Hoje tem várias tecnologias de vocês que você consegue ver como que eu pego o dispositivo, além da localização. Então, acho que seria isso. A identidade digital para uma criança ele sabe o movimento que você faz. Um Google Account, hoje a gente brinca que está toda hora o Google olhando, você acessa de um lugar de e-mail, já chega informando. Foi você que acessou? Então, mais ou menos nisso, já pensando na segurança e na facilidade, né? É interessante, né? Porque a identidade digital identifica a pessoa como única também. E você pode utilizar aquela identidade em diversos ambientes, né? Por exemplo, assim, hoje todo mundo conhece o GovBR, né? Eu acredito que todo mundo... Então, é uma identidade digital que a gente cria, né? Uma credencial que a gente cria para vários serviços do governo, né? E existe até empresas interessadas em utilizar aquele credenciamento, né? Para os seus serviços, né? Vamos ver como é que o governo se comporta com relação a isso, né? No futuro próximo. Karine, voltando ainda em você. Como é que o Banco do Brasil, ele se planejou, definiu estratégias? Porque, assim, a gente trabalha numa área muito crítica, muito importante, né? Do banco, a segurança digital, principalmente no viés da antifraude, né? E como é que o banco pensou na estratégia dele para acontecer o que está acontecendo hoje, né? De modernizar essa jornada de credenciamento
E os planos para um futuro próximo, assim? Qual é o seu sonho? Vamos lá. Bom, é muito interessante. O meu, assim, vamos falar como começou. A gente sabe, né, que a pandemia fez a gente evoluir o que demoraria 10 anos em um. Começou o mundo digital, então eu tô nessa área que a gente começou com uma conta que era só dados, a gente não tinha ferramenta, não tinha como capturar documento. E aí a gente foi acompanhando, que nem a Vivi falou, a área de antifraudes é sempre dinâmica, você está sempre aprendendo. Documento hoje é o mais fácil de ser fraudado, que nem o Lucas comentou, vazamento de dados tem vários. Aí a pessoa, os meliantes pegam o vazamento de dados, pega a minha foto, descobre se eu tenho conta, abre uma conta falsa e aí que faz o estrago. Então, a gente sempre aumentando a segurança. E o digital é porque cada vez que você vê, você vai no mundo, eu brinquei que outro dia eu assisti uma palestra muito interessante de um CEO. E ele falou também da Elo. E ele comentou, ele falou, você vai ser digitalizado. A gente brinca daqueles filmes Minority Report, né? Que era com a Iris. Lógico que acho que ainda não estamos nesse momento, mas a intenção que a gente pensou no produto seria isso. A gente precisa prevenir a fraude, fazer uma jornada segura e fluida para o cliente, ele poder utilizar em qualquer lugar. E quem que hoje não... Você está no caminho, eu preciso fazer um cadastro, pede uma foto do documento. Então, não. Então, por isso que a gente fala, a gente precisa confiar que o dispositivo é seu, que a biometria facial é sua e qualquer um pode falhar, a gente sabe. Sim. E que a senha, que nem eu falei, não, mas os dados. Hoje, dados seria e-mail e telefone para eu mandar um desafio. Então, a gente estruturou, a gente já começou a trabalhar em níveis de squad. Aí eu estou à liderança desse do credenciamento. Então, a nossa estratégia é a gente lançar nosso produto para poder ser utilizado em qualquer ambiente, para qualquer produto. E para o futuro é evoluindo mesmo, porque cada vez mais o cidadão, eu vejo os jovens, tem muitos já que trabalham comigo, eu quero simplicidade, mas tem que ter segurança. Não é só porque eu cliquei aqui, apareceu e não tem segurança, porque a gente está falando de uma instituição financeira de compras, né? É interessante isso, né? Porque você vai oferecer, na verdade, um serviço de credenciamento para outras jornadas, outros negócios do próprio banco. Muito interessante. E aí, tecnologia é fundamental, né? E aí, eu queria que o Luiz ou o Lucas inicialmente explicasse um pouquinho, porque a geolocalização é um fator muito importante para isso que a gente está falando, né? Como vocês já pontuaram. E quando é que vocês perceberam, assim, que a geolocalização deixaria de ser algo, assim, como uma propaganda, como algo para promover o produto de vocês, para efetivamente... abarcar a segurança, entendeu? Quando é que vocês perceberam que a geolocalização seria um fator primordial para a segurança? A gente, quando começou, a gente já começou trabalhando com localização, certo? Foi localização e o conceito de ubiquidade, né? Que é o conceito de estar presente e invisível, de estar lá o tempo todo sem nem notar. Então, esse já foi o início da empresa, tá? Publicidade foi só uma forma que a gente encontrou de fazer uso dessa tecnologia, tá? E aí sim, a gente fez publicidade e depois saímos da publicidade, né? Mas o uso, que a ideia inicial era usar para serviços, como é que a gente poderia, através da localização, entregar serviços para os usuários, né? Entregar valor para o usuário de alguma forma. E aí, depois da publicidade, a gente começou a utilizar a localização para validar endereços. E acho que foi aí que a gente viu que dá para usar, assim, se encaixa muito bem na localização, com segurança, com essa questão do antifraude, e o produto começou aí. Começou também ali perto da pandemia. Isso quer dizer, bem parecido com a situação que você trouxe, né? Tipo, a pandemia também acelerou esse lado. Tipo, todo mundo se digitalizou. Então, nesse mesmo mote, as fraudes também aumentaram, né? Tipo, Sim. O acesso ao digital ficou mais fácil, mais pulverizado. E aí surgiu uma oportunidade para a gente também poder contribuir, aí, poder melhorar esse cenário, né? E aí começou com isso. Validação de endereço, deu muito certo. Se o documento pessoal, CPF, já é complicado, imagina um documento de validação de endereço, certo? Que pode ser N documentos, é super mais fácil de fraudar, certo? A gente tirou essa exigência de você ter que enviar esse documento e a gente começou a validar
o endereço da pessoa através da localização. Então, esse foi o primeiro passo. E aí a gente já tinha uma expertise grande com o mobile, né? Com SDKs, etc. A gente começou a moldar esse nosso SDK para segurança, para antifraude, para detectar e garantir que o celular está íntegro. E aí começa a jornada aí da Incognia. E um ponto interessante, até fazer um gancho com o que a Karine falou anteriormente, é até legal todo mundo entender, tipo, de fato é uma evolução constante, tipo, nunca a gente vai atingir um estado da arte e dizer, não, agora temos a tecnologia segura o suficiente. Antigamente fazia assim, sempre se usou por muitos anos a validação documental. Um cliente mandava o documento, a gente validava, via que aquele documento é legítimo, e aí assumia isso como, enfim, algo válido, algo suficiente para autenticar aquela pessoa. Aí, como o Lucas falou, isso caiu por terra porque começou a se falsificar o documento. Um CPF, um documento oficial governamental, era também entendido como um documento suficiente. Começou-se a ter falsificações, vazamento de dados, e isso hoje em dia não é mais tão útil assim. Uma senha, quanto tempo a gente usou só senha e tipo, foi útil? Hoje em dia não é mais. Biometria facial, quando surgiu como uma, revolucionário, algo que, tipo, é o rosto da pessoa, a gente consegue ver se é o rosto real ou não. E aí vem agora IA, e aí, tipo, começa a ameaçar fortemente essa maneira de autenticar, né? De validar a identidade. Então, é interessante notar, essa é uma área da tecnologia, a segurança como um todo, é algo sempre que está evoluindo. Assim como as defesas melhoram, aumentam, né? A gente vai se sofisticando cada vez mais. O atacante, aquele que está tentando fraudar, também não está parado, ele também está correndo atrás. Então, assim, para quem é curioso, para quem gosta desse desafio constante, com certeza é um prato cheio. Sempre vai ter desafio, sempre vai ter novidade, né? E aí a gente enquanto fornecedor de serviço de segurança, o banco também, a gente tem que sempre estar atento, orelhas ali atentas para entender o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer agora para se mexer aqui nesse xadrez, aqui nesse tabuleiro, entender quais são as armas que a gente pode usar agora para tentar atacar. Então, hoje a gente usa localização, como o Lucas falou, a gente entende que é um fator, ali, é um sinal muito rico. A gente tem sempre que ficar ligado e entender o que mais a gente pode contribuir. Então, o Lucas falou, a gente tem outras tecnologias ali que também vão agregando a esse fator de localização, para a gente ter camadas de proteção cada vez maiores, né? E eu acho que esse é o papel da gente enquanto pessoas de segurança aqui, de sempre estar atualizando as nossas tecnologias e as nossas ferramentas para ficar protegidos. Ótimo, muito interessante, até porque, assim, querendo ou não, os atacantes, né, como vocês... A gente no banco apelido de malas. É um apelido carinhoso, entendeu? Então, eles acabam nos ajudando a evoluir também, né? Porque a sensação que dá é que a gente sempre está correndo atrás, né? Sempre está surgindo um golpe novo, um modus operandi novo, ou coisas antigas, reformuladas, né? Sim. Coisas que se conheciam antigamente que são reformuladas. E isso acaba nos ajudando a pensar em tecnologia, em pensar em inovação, em pensar como combater aquele determinada forma, né, de crime, né? E isso é bem interessante. E aí, assim, se vocês puderem compartilhar algum case, de repente, de vocês, como é que vocês ajudaram algum cliente, lógico, não precisa falar nome, não precisa... Mas algum caso emblemático, eu sei que não estava, mas fugindo um pouquinho do que a gente tinha conversado, se vocês puderem compartilhar com a gente algum Antes caso. de entrar num case, aproveitando a sua fala aí, isso é bem interessante, porque a gente está à frente de outras empresas no mundo e esse é um dos fatores, entendeu? A gente está num mercado onde os malas estão bastante atuantes. Então, a gente acaba, de fato, aprendendo com eles e criando coisas novas e, como disse, acaba nos deixando à frente em termos de mercado aí em relação a outras regiões do mundo, né? Então, isso é bem legal. Mas sobre case, a gente tem vários cases bem interessantes. Um que, obviamente, em relação a case, por exemplo, tem a ver com o que o Lucas já levantou, de validação de endereço. Aí, tentando explicar um pouco mais em detalhes o que é a validação de endereço. É quando você vai abrir uma conta no banco, por exemplo, e ao invés do banco, ou enfim, qualquer serviço, ao invés desse serviço pedir vários documentos seus para ter uma evidência que você é você mesmo, principalmente endereço, a gente consegue, pelo telefone, entender se de fato aquela pessoa reside naquele endereço que ela está declarando. Então, ao invés de eu pegar, me manda aí uma conta de luz sua, uma conta de água sua, para ver se
esse endereço de fato bate com o que você está declarando, a gente verifica, essa pessoa de fato passa a noite lá, ela dorme lá, porque se ela não dorme, será que ela de fato mora ali? Então são algumas das heurísticas que a gente usa, algumas das lógicas que a gente usa para validar. E aí qual a vantagem de a gente fazer isso automaticamente? Primeiro, se a Incognia faz esse processo de validação de endereço, o cliente não precisa fazer o processo chato de ter que ter uma foto de uma conta de luz para mandar. Bastante a fricção. É uma fricção, exatamente. É um processo ali de usabilidade meio chato. 2, às vezes a conta tá no nome da mãe, de uma tia e tal, aí tem que justificar porque não tá no nome dele, e aí, enfim, já gera um ruído até para a própria validação. E aí o que a Incognia faz? A Incognia vai fazer automaticamente. O usuário apenas precisa viver, ele vai dormir na casa dele, vai conviver na casa dele, ele não tem que fazer nada ativamente, vai ser transparente para ele, completamente transparente. É o telefone dele, que ele usa no dia a dia, quando ele vai para casa dormir, ele bota o telefone lá, e a Incognia silenciosamente está conseguindo observar isso de forma anônima, sem saber que ele é ele, mas a gente não sabe qual o nome, qual é o CPF, não tem essa informação exatamente, mas, enfim, aquele usuário XYZ, um identificador qualquer, está naquele local. E aí, qual é a vantagem para o banco? Quando esse usuário vai criar uma conta nova, o banco vai acionar a Incognia consegue validar, de fato, esse endereço que o usuário está declarando é o endereço que a gente vê no histórico dele. Isso tudo é feito automaticamente. Já teve cases que a gente falou, como eu estava falando, que a gente conseguiu reduzir em 80% a quantidade de validações de documento. Então, assim, para mais de 80% dos casos, a gente já tinha um histórico bom o suficiente para declarar, de fato, essa pessoa que está alegando que mora nesse endereço tem histórico nele. De fato, aparenta morar, não precisa pedir para ele documento extra, pode facilitar a criação da conta dela. Então, isso é fantástico. Diminui processos do próprio banco, do próprio cliente da gente, fica mais ágil a criação da conta, o usuário não precisa fazer uma etapa chata ali de criação, de envio de documento. Então, é benéfico para todo mundo, né? E é um processo que muitas vezes envolvia uma mesa, né, dentro do banco. Então, assim, tinha uma operação para cuidar, analisar esses documentos. Sim. Quando não passava automaticamente, que a maioria não passa, porque cada documento é um documento diferente, cada região tem os seus. Então, realmente tem uma redução de custo muito grande do lado do banco. E para o usuário, o que o Luiz falou de... tem pessoas que não têm o comprovante porque ela não paga a conta de telefone, não é ela que... Entendeu? Geralmente pessoas mais jovens. Isso possibilitou que essas pessoas entrassem no banco. Entendeu? Que antes, sem isso, seria super difícil eles conseguirem entrar porque eles não teriam um comprovante de residência adequado. Eu queria, se me permite... Não, claro, eu já ia perguntar, assim, as facilidades para o cliente, né, e tudo. Não, mas eu queria dar um exemplo de caso deles, quando a gente começou a ter contato por conta do credenciamento, e aí eu fui descobrindo aonde vocês atuam. Aí eu falei, assim, lembra aquela história que a gente sempre fala, a gente tem que proteger o cliente dele mesmo. E aí não é nem questão de eu ter que me proteger, mas eu faço compra em comida, os aplicativos, estou na minha mãe, interior de São Paulo. Aí cheguei em Brasília, de volta de viagem, e fui pedir a comida. E nem me liguei que eu não tinha mudado o endereço. Daqui a pouco chega, seu pedido foi cancelado. Eu, gente, o que é isso? Meu cartão tá devendo. Aí eu olhei, tava o endereço. Aí eu descobri que vocês estavam por trás. Aí falou, tá vendo a experiência do cliente? Ele me protegeu, porque se alguém pega e troca o meu endereço... Não, ele viu o que eu pedi, ele sabe que eu costumo pedir no endereço, mas ele viu minha geolocalização, né? Vocês viram lá e falou, não, ou a Karine bebeu muito, né? Ou ela tá pedindo o endereço errado. Eu falo, me protegeu de ir aparecer o almoço lá pra minha mãe, e a mãe fala, mas o que é isso? E se ela estivesse em casa? Então, assim, uma experiência do que eu soube deles, mas realmente, e esse negócio do endereço, vocês falaram, eu mesmo não tenho comprovante de endereço no meu nome, e acho que vai tudo junto com isso, quando a gente fala em credenciamento, uma identificação digital, né? O endereço você remete a um papel, formulário, coisa antiga. E hoje não, os jovens é muito mais dinâmico, ele tem que andar e conseguir provar, chegar que nem a facial que a gente fala, você vai em prédio, a maioria encosta o rosto aqui e já liberou. Acho que é mais nesse sentido mesmo. Interessante. Muito legal esse seu case. Eu descobri quando a gente começou. Seu case. Aí, Luiz, você falou assim que você não tem acesso aos dados do cliente, né? Tem um mascaramento, deve envolver a questão da proteção de dados pessoais, óbvio. Mas eu queria, além de falar disso, uma questão
relacionado à ética, né? Porque o Lucas falou aqui que vocês procuram ser invisíveis, né, para o cliente, né? Enfim, a segurança não precisa ser vista, né, para ela atuar. E como é que fica esse contraponto, assim, de ser invisível e, ao mesmo tempo, estar monitorando constantemente a localização do cliente, né? Porque tem pessoas e pessoas que podem ir para lugares comprometedores e tudo mais. Então, como é que vocês enxergam essa questão da ética mesmo, do serviço, né, que vocês oferecem? Perfeito. Tipo, a gente tem algumas tecnologias que, primeiro, de fato, o dado de localização é um dado sensível. Isso é importante frisar. A gente tem essa consciência e a gente toma vários cuidados para evitar que esse dado se comprometa, enfim, qualquer situação relacionada àquela pessoa. Então, por exemplo, a gente não tem algumas medidas que a gente toma para ficar isso um pouco mais claro, Bibi. A gente, por exemplo, não associa esses dados a locais sensíveis. Então, entidades religiosas, questões de saúde, a gente não tem esse mapeamento do que representa aquela localização. Então, é um fator que minimiza o impacto. A gente não trabalha com dados pessoais, então a gente não vai ter e-mail das pessoas, é um tipo de dado que a gente não recebe em geral. Então, isso também evita com que a gente associe esses dados sensíveis que a gente trabalha com dados que identifiquem aqueles indivíduos. A gente também, aí, pegando um pouco mais no detalhe tecnológico, a gente tem seguranças tecnológicas ali mesmo, tipo, a criptografia para todo lado, então as chaves são protegidas, a gente não tem nenhum dado, mesmo que haja vazamento, aquele dado não seria legível por nenhum outro meio, porque ele vai estar criptografado, protegido, separado em buckets. Então, assim, tem todas as proteções, tanto técnicas, em termos de segurança de dado mesmo, quanto até mesmo conceitual. Privacidade é um ponto que a gente trabalhou desde o começo da Incórnia como algo que estava ali no design da empresa. Um dos pilares da empresa. Exatamente. É um pilar muito forte de privacidade. E aí, desde o começo, desde os primeiros passos que a gente deu, havia esse entendimento que a computação ubíqua, ela envolve ser transparente, né? Envolve ter uma entrega de valor que vai ser quase não percebida pelo cliente, porque tudo vai acontecer de maneira muito automática, mas também traz riscos, que é a privacidade. A gente já viu vários casos de vazamento de dados, redes sociais, e as pessoas conseguirem, a partir dessa coleta de dados, por exemplo, em rede social, conseguir identificar indivíduos e conseguir influenciar campanhas eleitorais, enfim, ter vários poderes ali que ameaçam instituições que a gente entende que são fortes. Então, há cuidado do nosso lado para proteger isso e mitigar esse tipo de risco, sabe? Lucas, não sei se tu queres complementar também. É uma linha tênue, né, Lucas? Então, com certeza. Entre a ética e o tratamento desses dados. Como o Luiz falou, a gente trabalha muito segurança e privacidade, então é privacidade por design mesmo. Quando a gente está construindo a solução, a gente está pensando nisso, tanto privacidade quanto segurança. E aí é daí que vem todas essas proteções que a gente tem e que, caso um dado vaze, ele ainda assim está protegido, porque não temos quem são as pessoas, a identidade delas, é tudo criptografado, com hash. Na verdade, essa questão de identificação, a gente até deixa muito claro para os nossos clientes, não enviem para a gente não precisa desse dado, a gente consegue trabalhar sem eles. E aí fica uma divisão interessante, né? Porque, por exemplo, o banco, ele sabe quem a pessoa é, ele tem os dados da pessoa e ele fica sem o dado de localização. E a gente fica só com esse dado de localização para gerar heurísticas, fazer esse entendimento do comportamento, mas sem saber quem é a pessoa. E aí, como é que isso vai ser útil? Ele se torna útil quando a gente junta essa informação. No caso, a gente diz para o banco, que é quem sabe quem são as pessoas, se aquele comportamento está adequado ou não. Então, essa separação ela é boa também. É melhor do que a gente fazer tudo, é melhor do que o banco fazer tudo, e esse dado está, de alguma forma, junto já dentro da base de dados do cliente ou na nossa, entendeu? Então, isso é um ponto legal, é um ponto que a gente explora também de, vamos deixar separado. A gente faz essa parte, vocês fazem outra. E, novamente, nessa questão de ser invisível para o usuário, a gente entra aí como um processador de dados. E o cliente, no caso, nosso cliente, né, um banco, por exemplo, ele é o controlador. Então, cabe ao banco deixar muito claro que, se usa a localização, toda essa segurança invisível aí que você nem nota, mas você consegue acessar. Por trás tem localização aí, tem token, tem isso, tem aquilo. Deixar isso muito claro para o usuário saber o que está acontecendo, certo?
Mas sim, no dia a dia, o interessante é que seja o mais fluido possível. E tem um balanço, né? Tipo, acho que até que a gente tinha falado antes. Ao entregar mais conveniência, tipo, por ser operações transparentes, o usuário não percebe, é conveniente para ele. Em contrapartida, a gente precisa de ter esses dados. E aí, de fato, envolve um risco de privacidade. E aí, esse balanço tem que ser medido por todas as pessoas. A gente, como o controlador, quem está operando esse dado, o próprio usuário, como o Lucas acabou de falar, o próprio usuário ele tem que ter consciência. Isso é até questão de lei, né? A LGPD exige que o usuário conceda a permissão ao acesso do dado. Então, não é nem só uma questão ética, hoje em dia até uma questão legal também. Mas, antes de ser uma questão legal, a Incógnita, desde 2011, a gente já tratava de forma ética, como o Lucas falou. Tipo, foi até engraçado, quando surgiu o LGPD, muitas empresas ficaram, eita, e agora como é que vai ser e tal? E a gente dizia, não tem problema. Tipo, a nossa barra, o nosso sarrafo em relação à privacidade era muito mais alta até do que a lei exigia. Então, isso pra gente nunca foi uma questão. Até a gente consegue contribuir bem com essa discussão, porque, de fato, a gente já tinha essa preocupação previamente à legislação surgir, sabe? Mas há esse balanço entre a gente conseguir, ao coletar mais dados, eu tenho mais poder, eu consigo entregar uma conveniência maior para os usuários bons, os usuários legítimos, mas, ao mesmo tempo, sim, há um risco maior em termos de privacidade daquele usuário. E aí, algumas práticas, como essa que o Lucas falou, de separar os dados, facilita, criptografia e por aí vai, conseguem ser um contrapeso aí a essa questão da privacidade, a esse risco inerente. Interessante. Muito, muito legal. Eram visionários, né? Na verdade, já pensando segurança, né? Porque é interessante, assim, as empresas de tecnologia, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que realmente a pandemia foi um divisor de águas, estavam muito preocupada em entregar negócios, né? Soluções e tal. E, assim, a segurança, às vezes, ficava em segundo plano. Precisava correr com o produto e só depois se pensava segurança e tudo mais. E esse é um contraponto interessante de vocês. E, assim, eu acredito que porque a gente não tem só uma identidade digital, né? Pegando aqui uma outra abordagem, digamos. A gente tem várias. Com isso, a gente tem várias, por exemplo, senhas, formas de identificação. Tem lugar que usa QR Code, tem lugar que usa um segundo fator como SMS, ou é biometria, ou vai por WhatsApp. Enfim, a gente tem vários. Todo mundo tem conta assim, no Google. Tem várias plataformas que identificam a pessoa de uma forma única, né? E aí, o nosso sonho, talvez, enquanto cliente ou enquanto fornecedores de serviço, talvez fosse assim, uma identidade digital universal. Né? Digamos, quando a gente se identificasse numa plataforma, tipo, me identifico no celular e está transparente, tudo que tem ali dentro já me valida e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente pode ter muitos riscos, né, em relação a isso. Tem um benefício para o cliente, claro, mas como é que vocês enxergam isso? Seria um sonho? Seria uma utopia? Né? Como é que vocês enxergam isso? E porque seria possível realmente no futuro não muito distante, a gente ter essa identidade universal? Assim, caminhando para chegar, né, nessa ideia, né? Eu acho que, como foi falado aqui, as coisas estão melhorando, certo? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um GovBR, que é algo bem interessante. Em termos de senha, você falou, tem senha em todo canto. Já se sabe que senha é um problema, por causa de engenharia social, então se rouba a senha ou se vaza a senha, ou até o mais comum, se reusa a senha, né? Você bota a mesma senha em todo lugar e aí vazou de um lugar, já era. Então tem tecnologias novas para isso, tem passkeys, tem gestores de senha, tem o login único que foi mencionado aqui de Google também, então você usa uma senha só num lugar e reusa aquilo ali. Então, assim, acredito que estamos num caminho interessante. Tá? Eu acho que é possível a gente chegar num lugar como esse, que vamos ter cada vez mais uma identidade cada vez mais única, tá? Se ela vai ser universal, e universal eu falo assim, entre todos os países, acho difícil. Mas universal no universo do Mas Brasil, no universo brasileiro, no universo Brasil. Eu acho que podemos chegar num lugar bem interessante, sim, em relação a isso. E aí, quando se fala de risco associado a isso, tipo assim, vai ter muitos benefícios, claro, muitos benefícios. Vai ter os riscos também, claro.
Um deles é a privacidade, como a gente falou, e aí eu não estou falando só da localização, como a gente estava conversando aqui, mas, assim, tudo depende de como vai ser implementado, certo? Mas imaginem que ela fica tão fluida e fácil de usar que você se identifica em todo lugar. Aí vai voltar a ser o CPF da farmácia, entendeu? Que toda compra você dá seu CPF e vão juntando informação sobre você ali. Então, assim, tem que ser criado. Eu acho que é o caminho, acho que a gente vai acabar chegando num caminho assim, mas tem que se ter essas preocupações para evitar esses riscos, né? Um outro risco aconteceu muito com o Pix. O Pix facilitou transações e aí surgiu um novo modelo de roubo, né? Que você puxa a pessoa e transfere agora, algo assim. Então, imagine uma identidade dessa tão forte que você teria o conceito de não repúdio, que você não pode negar que foi você. Assim como se use para assinar documentos. Quando você assina, não, aquilo ali você assinou. Entendeu? Você usou seu token, sua senha, seu 2FA, o que for, aquilo representa que você assinou. Aí imagine algo assim, só que a pessoa faz a mesma coisa do ataque do Pix, entendeu? Ela ali puxa, assina isso aqui, sei lá. Então, assim, tem riscos, óbvio, mas, de toda forma, acho que os benefícios vão ser bem maiores, vão superar bastante os riscos. E dá para se trabalhar os riscos. Assim como a gente vem trabalhando hoje em dia, os riscos do Pix. Né? Quando começou, foi que... Estão agora usando o Pix para roubar as pessoas e agora a coisa já está bem mais controlada, né? Já tem limite noturno, limite diário, já tem tecnologia de antifraude para evitar que se faça Pix de lugares errados ou de forma errada. Então, é um pouco disso. Vão ter, sim, vários, mas acho que vai ser compensado pelos benefícios e, se bem feito, vai dar para minimizar bastante esses riscos. É muito legal essa visão de vocês, mas assim, a gente trabalha na área de segurança, então já é uma coisa que eu... Não, então, assim, do banco, né? Porque a gente tem a visão muito do cliente final também, sim, né? Então, quando a gente pensa numa identidade universal, né? Assim, identidade única, ela precisa ser forte o suficiente, né? Ela precisa ser segura o suficiente para evitar esse tipo de coação, né? Assim, esse tipo de crime, de roubo e tal, porque aí o estrago está feito, né? Aí, Luiz, quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Porque eu acho que talvez seja realmente o maior risco, né? Aquela credencial cair em mãos erradas, de alguma forma, né? Exato. Tipo, quando você tem esses ovos separados em diferentes cestas, né, a gente tem uma mitigação do risco aí, porque, tipo, beleza. A segregação. A gente divide, exato. Então, se eu tenho uma credencial A, vazou, enfim, tá vulnerável. Ok, eu vou ser afetado ali, mas, enfim, eu tenho outras credenciais B, C e D que estão protegidas ainda, então não vai ser a minha vida toda que vai ser comprometida. À medida que a gente caminha para ter cada vez uma única credencial com, enfim, uma capacidade de acesso a mais serviços ou a todos os serviços, vamos supor, esse risco está inerente. Eu compartilho a visão de Lucas, tá? Eu acho que a gente está caminhando naturalmente para ter uma autenticação única. O Gov, por exemplo, se a gente olhar de 5 anos para cá, o Gov tem quantos anos? Eu não sei exatamente, mas enfim, foi na pandemia para cá que ele começou a se popularizar. Quantos serviços a gente já está tendo? Você mesmo mencionou, tipo, empresas privadas querendo utilizar. É um exemplo ali que a gente pode vislumbrar para os primórdios dessa visão. Eu enxergo dessa forma. Mas é inerente esse risco. E aí volta para aquele papo que a gente teve agora há pouco, do tipo, é uma gangorra aí. A conveniência tende a ser maior, mas os riscos também aumentam. E aí, como a gente equilibra essa gangorra para não ficar descompensada, a gente acabar sendo exposto a mais riscos sem ter uma proteção devida. É um dilema que a gente vai ter muito assunto ainda para discutir. Vai dar alguns outros episódios assim. Bastante trabalho. E do GovBR, uma coisa que eu acho interessante, né? E assim, se todo mundo conhece, os telespectadores devem ser usuários, que eu acho bem interessante é o nível de segurança, né? Que tem aqueles usuários prata, ouro, bronze, né? Bronze e tal. E aí, dependendo do nível de segurança da sua credencial ali, aí abre-se novos serviços, né? Isso é muito interessante, eu acho que é um case de sucesso, realmente. Uma forma de ter uma separação, né? De fato. Sim. Exato. Gente, a gente tá caminhando agora pro final. Aí, Karine, eu passo a palavra aí para você ir se
despedindo, qualquer coisa. Eu queria agradecer, gente, a oportunidade, o Porto de Ideias aqui, que fez esse podcast. Um tema muito interessante, e eu acho que é isso. É o que a gente tem assuntos para vários podcasts, porque é segurança com digital, eu acho que caminha junto, evolução, é o mundo cada vez mais indo para esse caminho. Então, só agradecer mesmo, gente, e até a próxima. Lucas? Obrigado novamente, certo, pelo convite. E como a gente conversou aqui, realmente eu acho que é o caminho, estamos caminhando para isso. Então é importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, né, discutindo quais são os riscos, os benefícios, até para pensar já nos próximos passos e estar preparado para quando esse momento for chegando de fato, né? Então é isso, como o Luiz falou aí, é sempre essa balança, tem sempre essa... tá sempre se desenvolvendo, né? Os malas estão também sempre correndo atrás, então a gente também tem que fazer o nosso lado aí, desenvolver, melhorar a solução para garantir a segurança quando a gente chegar no momento desse aí de ter uma identidade mais universal aqui, pelo menos, quem sabe, aqui no Brasil, né? Sim. Depois no mundo, quem sabe também. Mas é isso. Eu também agradeço, tá, pelo papo, foi bem legal. Espero que também tenha sido bom para quem acompanhou a gente. E é isso. Eu acho que é um tema, como eu falei lá no começo, é um tema que desperta muita curiosidade, tem muito assunto, sempre está surgindo, é muito dinâmico. E aí, se, enfim, plantou a sementinha em alguém, estudem, eu acho que é um tema legal assim, para ir atrás. Se você é da área de tecnologia, segurança é algo que está muito vasto. Acho que, como foi falado aqui, da pandemia para cá, tem crescido muito, então é uma área interessante, uma sub-área, né, da tecnologia, da computação, muito interessante. E aí também fica a dica, e sempre bom bater um papo. Mais uma vez, obrigado. A gente aprende muito, né? Na verdade, nessa área. A gente está estudando o tempo certeza. inteiro. O tempo todo. Tá? Gente, muito obrigada. Agradeço demais a parceria de vocês, ter aceitado o nosso convite, né? Assim, a Karine também por essa parceria de sempre. E agradeço também a vice-presidência do Banco do Brasil por ter patrocinado para a gente vir para cá, porque a gente, enfim, fica em Brasília e essa gravação está acontecendo em Recife, só para esclarecer. E que patrocinou a gente nesses dias, assim, que a gente fez uma jornada bem bacana, uma troca interessante, tanto com empresas quanto com estudantes aqui no Porto Digital. E o Porto de Ideias é uma revolução aqui no banco também, tá? Então, agradeço a todos e até a próxima. Ficamos por aqui.